Se você começou a perceber certos sinais se repetindo na sua vida, preste muita atenção agora, porque isso pode ser mais do que coincidência. Pode ser o universo, ou como muitos chamam, a própria fonte, tentando chamar a sua atenção para uma virada que está prestes a acontecer. E eu sei que essa frase parece forte, mas eu preciso que você entenda uma coisa. A riqueza raramente chega do nada. Ela chega primeiro como um movimento invisível, como um alinhamento interno, como uma mudança de energia que começa dentro de você e só depois se transforma em dinheiro, oportunidades, conexões e portas abertas. A maioria das pessoas só acredita quando vê, mas as pessoas que realmente mudam de vida, elas veem antes de acontecer. E é exatamente por isso que existem sinais. Sinais não são mágica, sinais são linguagem, são mensagens, são padrões, são respostas do campo, da vida, de Deus, do universo, do jeito que você preferir chamar. E quando você começa a ficar mais sensível a esses padrões, você percebe que a vida não é aleatória como parece. Agora, antes de eu te mostrar os sinais mais fortes, eu preciso te dizer algo importante. Se você ainda não percebeu nenhum deles, não se desespere. Isso não significa que você está condenado a viver na escassez. Significa apenas que talvez você esteja vibrando numa frequência que ainda não conversa com o que você deseja. E isso não é uma sentença, é uma oportunidade, porque vibração muda, crença muda, energia muda. E quando você muda por dentro, a realidade muda por fora. Muita gente está pedindo dinheiro, pedindo riqueza, pedindo prosperidade, mas por dentro continua com medo, culpa, desconfiança, ansiedade, sensação de não mereço e até raiva de quem tem. E aí o que acontece? A pessoa pede com a boca, mas nega com o coração. E o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você sustenta. Então respira, porque o que você vai ouvir agora pode ser exatamente o que faltava para sua vida entrar numa nova fase. O primeiro sinal, e talvez o mais estranho de todos, é quando certos números começam a te perseguir. Não como superstição, mas como repetição. Você começa a ver 777, 111, 333, 888 ou até o número 7 com frequência. E não é só na hora. É em placa, em recibo, no relógio, em vídeo, em comentário, em boleto, em senha, em tudo. E o que isso significa? Significa que você está entrando numa fase em que a sua mente começa a perceber padrões. E quando a mente começa a perceber padrões, é porque a sua consciência está acordando. O número 7, por exemplo, é um número carregado de simbolismo. Ele aparece na Bíblia como número de completude, sabedoria e perfeição. São 7 dias da criação, 7 dias da semana, 7 ciclos, 7 chaves, 7 selos. O 7 é o número do fechamento e do início de algo novo. Ver o 7 com frequência pode ser um sinal de que um ciclo está se encerrando e um novo está começando. E adivinha o que costuma acontecer quando um ciclo de escassez termina? Exatamente. A abundância começa a encontrar você. O segundo sinal é quando sua vida começa a fluir com uma naturalidade que você não estava acostumado. Você começa a perceber que as coisas que antes travavam, agora destravam. As pessoas certas aparecem. Você recebe uma mensagem inesperada. Você encontra uma informação que muda sua visão. Você descobre um caminho novo. Você sente que as coisas estão andando. E esse é um sinal poderoso, porque o fluxo é um indicador de alinhamento. Quando você está desalinhado, tudo parece pesado, tudo parece difícil, tudo parece lento. Mas quando você entra em alinhamento, a vida começa a empurrar você na direção certa. Não porque o mundo ficou fácil, mas porque você parou de se sabotar. E existe um detalhe bem importante aqui. Quando a vida começa a fluir, a mente ansiosa tenta destruir isso. Ela diz, calma,
tá bom demais, alguma coisa vai dar errado. Mas a verdade é que às vezes nada vai dar errado. Às vezes é só a sua hora chegando. O terceiro sinal é quando oportunidades começam a surgir com frequência. E eu não estou falando só de oportunidade grande, tipo ganhar na loteria ou receber uma herança. Eu estou falando de oportunidades pequenas, mas constantes. Uma ideia de negócio, uma chance de vender algo, um convite para um trabalho, uma parceria, um contato, uma sugestão, uma oportunidade de aprender algo que pode virar renda. E o mais interessante é que essas oportunidades não aparecem do jeito óbvio. Elas aparecem como uma conversa casual, como um vídeo que você encontra por acaso, como uma frase que alguém fala, como um pensamento que surge do nada. E é aí que entra um ponto muito profundo. O universo não dá dinheiro diretamente. Ele dá caminhos, ele dá direção, ele dá sementes, ele dá sinais. Mas quem precisa reconhecer isso é você. E se você gosta deste tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e fique comigo até o final, pois as respostas que você sempre buscou podem estar mais perto do que se imagina. O quarto sinal é quando você começa a sentir uma paz que você não sabe explicar. Você ainda não está rico, você ainda não tem tudo, você ainda não chegou lá, mas você sente. Você sente que algo está sendo preparado. Você sente que uma mudança está a caminho. Você sente que não vai ser sempre assim. E isso é uma coisa que poucas pessoas entendem. Quando você está prestes a viver uma virada, a ansiedade começa a desaparecer, porque a sua alma já sabe. E quando a alma sabe, a mente começa a relaxar. Você para de viver como se estivesse lutando pela sobrevivência. Você começa a viver como alguém que está prestes a vencer. E isso muda tudo, porque a energia da sobrevivência repele riqueza. Mas a energia da certeza atrai. O quinto sinal é quando você começa a ganhar pequenas coisas. E esse é um sinal que muita gente ignora. Você ganha um sorteio, você recebe um desconto, você encontra dinheiro no bolso de uma roupa antiga, você recebe um presente inesperado, você consegue um reembolso, você vende algo que estava parado há meses, você recebe uma proposta, você ganha um mimo. E pode parecer pouco, mas energeticamente isso é enorme, porque a vida está te mostrando uma coisa. Você está entrando na energia da vitória. E a energia da vitória é como uma porta. Quando você abre essa porta, ela não fecha mais. Ela só aumenta. O sexto sinal é quando suas crenças sobre dinheiro começam a mudar de verdade. E esse aqui é o sinal mais profundo, porque ele não é externo, ele é interno. Você começa a perceber que dinheiro não é sujo, que dinheiro não é pecado, que dinheiro não é do diabo, que dinheiro não é coisa de gente ruim. Você começa a entender que dinheiro é uma ferramenta, uma energia de troca, um amplificador. E o que ele amplifica? O que já existe em você. Se você é uma pessoa boa, dinheiro te torna mais generoso. Se você é uma pessoa consciente, dinheiro te torna mais livre. Se você é uma pessoa com propósito, dinheiro te dá alcance. E quando você muda essa crença, você destrava uma das maiores travas espirituais que existem, a culpa de prosperar. Porque muita gente até quer riqueza, mas tem culpa de ter, tem medo de ser julgado, tem medo de perder pessoas, tem medo de se sentir diferente, tem medo de se tornar alguém ruim. E aí, inconscientemente, se mantém pequeno. Mas quando essa crença muda, algo dentro de você se abre. Você começa a se permitir. E quando você se permite, a vida responde. Agora deixa eu te mostrar alguns sinais extras que quase ninguém comenta, mas que são extremamente fortes. Um deles é quando você começa a se afastar naturalmente de pessoas, lugares e hábitos que drenavam a sua energia. Você não precisa brigar. Você não precisa discutir. Você não precisa se justificar. Você simplesmente não cabe mais ali.
E isso é um sinal gigantesco, porque riqueza não é só dinheiro. Riqueza é ambiente, riqueza é energia, riqueza é mentalidade. E quando você está prestes a subir de nível, a vida começa a tirar você de certos lugares. Outro sinal poderoso é quando você começa a sentir um desejo intenso de organização. Você começa a arrumar sua casa. Você limpa o quarto. Você joga coisas fora. Você organiza papéis. Você pensa em planejar. Você sente vontade de se estruturar. E isso não é à toa. Organização é um símbolo de preparação. É como se, inconscientemente, você estivesse dizendo: eu estou pronto. E o universo leva isso a sério. Outro sinal é quando você começa a ter sonhos muito vívidos, especialmente sonhos com água limpa, casas, chaves, estradas, dinheiro, portas, viagens ou mudanças. Sonhos são a linguagem do inconsciente. E muitas vezes, antes da realidade mudar, o inconsciente começa a mostrar o caminho. E existe ainda um sinal que é quase um teste espiritual. Quando você está prestes a receber algo grande, muitas vezes surge um pequeno desafio, um atraso, uma conta inesperada, uma frustração, um problema. E a vida observa a sua reação. Você entra em pânico ou você permanece firme, porque a riqueza exige estabilidade emocional. E às vezes, esse desafio é só o último treino. Agora, eu quero que você imagine uma coisa. Imagine que você está prestes a receber a maior bênção financeira da sua vida. E imagine que o universo precisa ter certeza de que você não vai destruir isso com medo, ansiedade ou sabotagem. Então ele começa a mandar sinais. Ele começa a mandar testes. Ele começa a mandar confirmações. E ele começa a alinhar você por dentro. Porque a riqueza não é só um prêmio. É uma responsabilidade. E a pergunta é: você está pronto? Agora eu vou te guiar numa ativação simples, prática e extremamente poderosa. E eu recomendo que você faça isso com calma, como se estivesse conversando com a própria vida. Respira fundo, bem devagar, solta o ar, respira mais uma vez. E agora, com a mão no peito, eu quero que você declare mentalmente, ou em voz baixa, essas palavras: eu estou pronto para prosperar. Eu me permito receber. Eu mereço viver abundância. Eu libero toda a culpa ligada ao dinheiro. Eu escolho acreditar que o bem também pode ser rico. Agora imagina, por alguns segundos, uma cena simples. Não precisa ser uma mansão. Não precisa ser um carro. Imagina você pagando tudo com tranquilidade. Imagina você ajudando alguém. Imagina você olhando sua conta e sentindo paz. Imagina você respirando aliviado. Sente isso. Sente como se já fosse real, porque esse é o segredo. A sua mente precisa ensaiar a realidade antes dela acontecer. Isso não é fantasia. Isso é treinamento. É reprogramação. É neurociência. Ou seja, sinta agora o que você quer viver depois. E isso muda o seu campo. Muda a sua vibração, muda a sua postura, muda suas decisões. E aí, sem perceber, você começa a agir diferente. Você começa a falar diferente. Você começa a escolher diferente. E a riqueza encontra você. Agora, eu quero te deixar um ritual simples de 7 dias. Por 7 dias, todos os dias, de manhã e à noite, você vai repetir 3 frases com presença, com verdade e com emoção. Eu sou uma pessoa próspera. O dinheiro vem até mim de forma inesperada e positiva. Eu estou em alinhamento com a abundância. E depois disso, você vai fazer uma coisa ainda mais importante. Você vai agir como alguém que acredita. Você vai parar de reclamar. Você vai parar de dizer: eu nunca tenho sorte. Você vai parar de repetir: dinheiro é difícil. Você vai cortar essas frases, porque cada frase é um comando. E você não pode construir riqueza com palavras de escassez. Por fim, eu quero que você entenda o que eu vou dizer agora, porque isso é o fechamento mais real de tudo. Você não atrai riqueza porque quer. Você atrai riqueza porque se torna.
E quando você se torna, a realidade obedece. Então, se você começou a perceber sinais, se você sentiu que algo está se movendo, se você está vendo padrões, se sua mente está despertando, se a vida está fluindo, então comemore. Não porque você já tem tudo, mas porque você já entrou no caminho. E quem entra no caminho, chega. Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos que elevam a sua consciência e mudam sua vida. Se inscreve também e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão ser ainda mais fortes. E comenta aqui embaixo, qual sinal você mais tem percebido? Porque quando você declara, você confirma. E quando você confirma, você acelera. Volte sempre. Porque aqui você não aprende só sobre dinheiro. Você aprende a se tornar a pessoa que nasceu para prosperar.